De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, são esperados 704 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio, 2023, 2025. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. A data visa incentivar a conscientização da população em torno dessa doença e dos benefícios decorrentes do diagnóstico precoce no tratamento do câncer. Para falar com a gente sobre esse assunto, conversamos com o médico oncologista Dr. Rafael Zapata. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez, doutor. Obrigado, Abi. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso. Prazer é nosso, doutor. A gente fala sempre sobre esse assunto, né, que é um assunto que muitas pessoas ainda não conseguem tocar no nome. Tem gente que fala assim, aquela doença. E eu acho que a gente devia pensar, se a gente tem um medo, às vezes, de falar sobre essa doença, a gente não devia ter medo de nos prevenir contra ela, né? Essa é a ideia da gente fazer. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. No nosso país, a gente está vendo muitos casos de câncer. Quais são os mais comuns que a gente tem, doutor? Exatamente, Abi. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e ainda tem um certo preconceito com a palavra, né? Tumor maligno, com câncer. Mas cada vez mais, ao longo dos anos, a gente tem visto que isso está deixando um pouquinho de lado. Mas a gente ainda pega senhoras que começam a perceber alguma alteração no corpo, por exemplo, na mama, e não fala para a família. E quando vai chegar para a gente, já está num estágio mais avançado e poderia ser curada se fosse diagnosticado mais precocemente, né? Os tumores mais comuns, Abi, são de mama para mulher e de próstata para homem, né? Como você bem disse, são mais de 70 mil casos novos diagnosticados no Brasil de mama e 70 mil, por volta de 70 mil, um pouquinho mais de próstata. Nossa, é bastante, né, doutor? É muita gente. A gente pode dizer que antes a gente falava que o câncer parece que ele tinha uma certa idade. Hoje a gente tem visto o câncer em pessoas jovens. A gente pode dizer que os hábitos que a gente tem tido ultimamente, de muito trabalho, estresse, talvez má alimentação, isso tem contribuído, doutor? Com certeza tem. A gente tem visto cada vez pessoas mais jovens sendo diagnosticadas. A principal causa é o fator ambiental. O que é o fator ambiental? É o nosso hábito de vida, né? Apesar de que a maioria das pessoas pensam, na verdade, por volta só de 20% dos casos são genéticos, hereditários. A outra parte, a gente pode tentar diminuir essa incidência, como, por exemplo, hábito de vida saudável, uma alimentação mais adequada, atividade física, isso diminui a chance de desenvolver, né? O cigarro, a bebida. Então, o hábito de vida hoje em dia, vida corrida, ninguém faz atividade física, come rapidamente, qualquer alimentação, aumenta a chance ao longo dos anos de desenvolver o câncer. E tem uma coisa também, doutor, que todo mundo fala assim, será que é genético? Mas existe uma idade, por exemplo, se os pais tiveram um câncer depois dos 50 anos, a chance dos filhos é menor ou isso não tem nada a ver, doutor? Tem a ver, tem um pouquinho a ver sim. Quanto mais cedo a pessoa é diagnosticada, quanto mais jovem, menos de 50 anos de idade, muitas vezes a gente tem pacientes com 20 e poucos anos de idade, aumenta um pouquinho a chance de ser hereditário, aumenta um pouquinho a chance. Mas todo mundo tem alguém na família, boa parte das pessoas tem alguém na família que já teve tumor, mas não necessariamente é hereditário, né? Para isso seria necessário fazer um teste genético para saber a chance real da pessoa desenvolver ou não um câncer ao longo da vida. E isso não só por curiosidade, mas a pessoa pode se precaver ou tomar cuidados a mais. Boa, doutor. Além, o senhor falou um pouquinho ali do cigarro, da bebida. O que a gente pode fazer para a gente prevenir as doenças em geral e principalmente o câncer? Ter uma qualidade de vida saudável, né? Uma vida saudável, fazer bastante atividade física, ir pelo menos 3 vezes por semana, que seja no mínimo meia hora por dia, uma alimentação com bastante água, frutas, vegetais, né? Uma alimentação com menos, por exemplo, embutidos, né? E além disso, também tem algumas questões como vírus. Alguns vírus podem causar o câncer, né? Como, por exemplo, HPV, o H. pylori no estômago, né? E também o sol também. O sol é muito bom para todo mundo. Se não fosse sol, a gente não ia estar aqui. Mas tem que ter uma dosagem para isso, passar protetor solar, porque a maioria dos cânceres no Brasil são decorrentes do tumor de pele, que o sol é o principal fator de risco. Isso que o senhor falou é interessante, porque a gente tem falado muito das vacinas,
né? Principalmente com os adolescentes, que a gente fala do HPV, né? Para fazer essa vacinação, né? Você tem um filho adolescente em casa, vá para ele tomar a vacina, porque é uma prevenção de várias doenças, inclusive no próprio câncer de colo, né? De útero também, né, doutor? Sim, muito bem lembrado. Isso é importante porque ainda no Brasil, a incidência da vacinação contra o HPV ainda está baixa. Está muito aquém do que é o preconizado, mais de 90% das pessoas vacinadas, principalmente adolescentes. Tem estados no Brasil que chega a 20%, 30% só de vacinação. Então é muito importante a gente disseminar essa informação, né? Esse ano fez 10 anos da vacina do HPV no Brasil. E foi estendido o tempo para a vacinação. Até ano passado era de 9 a 14 anos, de maneira geral, a vacinação contra o HPV. Esse ano foi esticado até 19 anos de idade. Então é importante que as pessoas que estejam nessa faixa etária vá se vacinar. E por que essa faixa etária? Porque os estudos mostram que tem maior benefício a vacina nessa faixa etária e também, teoricamente, a pessoa ainda está antes da vida sexual. Então é o melhor momento para se vacinar contra o HPV e evitar com que tenha esse contato. Boa. Tem perguntinha do Léo? Tem uma perguntinha. Doutor, antes de fazer uma pergunta, vou fazer uma breve introdução aqui. Esse final de semana eu recebi a visita da minha mãe em casa e eu tenho 2 recém-nascidas. Aí sempre tem essa questão da idade, né? Na minha época não era assim, na minha época a gente não fazia assim, na minha época era diferente. Aí eu falei para ela assim, poxa, na minha época eu tomava água em caixa de água de amianto, eu consumia em panelas que eu não deveria comer, eu comia produtos onde não se lia nenhum tipo de rótulo, embutidos à torta e à direita. Você acha que isso tem alguma correlação, alguma relação em relação à quantidade de pessoas mais novas tendo cada vez mais câncer? E você acha que com o excesso de informação que a gente tem hoje, a gente chegou num pico da doença, assim, ou a gente consegue diminuir, cair em relação à quantidade de informação que a gente adquire no decorrer dos nossos anos? Ótima pergunta, Léo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o pico ainda não está. A tendência é aumentar ao longo dos próximos anos. Esse ano saiu algumas informações importantes do mundo inteiro. São diagnosticados todos os anos, no mundo inteiro, 20 milhões de pessoas com câncer. É muita gente, todo ano. Doutor. E por volta de metade dessas pessoas vem a falecer, infelizmente. Que já vem na pior fase. Exatamente, é uma fase mais avançada, que no mundo, não no Brasil, mas no mundo, o tumor mais comum é o de pulmão, que o de pulmão normalmente já vem numa fase mais avançada. 1 em cada 5 pessoas hoje vão desenvolver câncer ao longo da vida, por isso os dados estão alarmantes. E, Léo, a tendência não é baixar, a tendência é que nos próximos anos, esses 20 milhões de pessoas ao longo do mundo que são diagnosticadas, aumente para 35 milhões de pessoas. É muita gente. E esses hábitos de vida realmente têm muito a ver, sim, esse desenvolvimento, né, com embutido, sedentarismo, né, as pessoas não tinham até então uma informação adequada. Então, isso é muito importante. Além do fato também que até alguns anos atrás, né, décadas atrás, ninguém tinha acesso aos exames, então a pessoa muitas vezes falecia sem ter o diagnóstico. Hoje a gente consegue, felizmente. Então, por outro lado, a gente diagnostica mais pessoas que não seriam diagnosticadas se não fosse a tecnologia de hoje em dia, né? Que é a informação. Então, às vezes, é por isso esse número crescente também, né, doutor? Mas a gente sabe que sempre a gente fala de assuntos assim que a gente fica meio, doença e tal, mas existe o lado bom de tudo isso e existem pessoas muito boas ajudando outras pessoas. E agora a gente vai assistir um depoimento que é da Marcela, que ela é representante da Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer. Vamos assistir. Olá, aqui é a Marcela da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos e eu venho aqui explicar para vocês um pouquinho do que é a associação. A associação, ela vive em prol das necessidades dos pacientes em tratamento. Então, aqui a gente tem que gerar um capital e esse capital ele é revertido em benefício para os pacientes de acordo com a necessidade do paciente. Cesta básica, leite, medicamentos, uma passagem de volta para casa, um auxílio aluguel, cadeira de roda, cadeira de banho. Aqui nós temos também doação de cabelo, onde o pessoal da Fio da Alegria confecciona as perucas e essas perucas são doadas para pacientes. Então aqui a gente recebe doação de roupas, calçados, que nós temos um bazar também, que é uma fonte de renda que a gente tem. E também temos a campanha das tampas e dos lacres. Qualquer tipo de tampa plástica e os lacres de latinha, tá?
são vendidos para reciclagem e toda a renda ela é revertida também em prol às necessidades dos pacientes, tá? Aqui a associação a gente fica de segunda a sexta, das 8 da manhã às 16 horas da tarde. Qualquer informação pelo 17 3324 4519. Muito obrigada a todos vocês e Deus abençoe muito. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês também, viu, Marcela, que ajuda muita gente, né, doutor? Quando a gente fala disso, né, dessas ações, são pessoas que estão em tratamentos. O que a gente pode falar, doutor, de cura e tratamento? Hoje a gente pode falar que a maioria, graças a Deus, apesar dos dados, os 2 tumores mais comuns no Brasil são de mama e de próstata. Por volta de 80% dos casos são curados. Então isso é muito bom. Eu sei que é uma fase muito difícil quando é diagnosticado, gera muita angústia, ansiedade, mexe muito com a família, mas 80% das vezes, nesses 2 tipos de tumores que são os mais comuns, a chance de cura é muito alta, né? E quanto mais cedo, menos agressivo é o tratamento. Muitas vezes nem de quimioterapia precisa, dependendo se for muito inicial. Que bom, doutor. E é muito legal esse depoimento da Marcela, porque essas pessoas que estão em volta, esse apoio é essencial, principalmente nessa fase do início do diagnóstico e tudo mais, que gera muita angústia. Muitas vezes a pessoa tem que andar muitos e muitos quilômetros, né, para ser tratada. Então, esse apoio ao redor é importantíssimo, ajuda muita gente oncologista. Porque as pessoas já estão muito fragilizadas, né, doutor? E aí você ainda encontra dificuldades para você melhorar, para se tratar, isso é bem desafiador e a gente sabe disso. Doutor, cada tratamento é por exemplo, não é todo mundo que vai precisar de químio, de rádio, de outro tipo de tecnologia, é isso? É isso, cada tratamento muda muito, inclusive para o mesmo órgão. Por exemplo, se a gente pegar tumor de mama, se eu atender 10 mulheres no dia de tumor de mama, vão ser 10 tipos de tratamento diferentes. Por quê? Tem vários tipos de tumores diferentes da mama, por exemplo, e vários estágios diferentes. Então tem aquela mulher que precisa de quimio, aquela mulher que não vai fazer quimioterapia, ou vai fazer só cirurgia e rádio depois, muda muito. Inclusive de próstata ou qualquer outro tipo de tumor. Literalmente, na oncologia, existem centenas ou até milhares de tratamentos diferentes. Então, quando a gente fala quimioterapia, não é só uma químio. Existem vários tipos de tratamento. E hoje em dia, imunoterapia, terapia-alvo, tem uma gama grande aí que a gente pode usar. Doutor, você falou um pouquinho que vai aumentar, a tendência é aumentar o número de casos, 35 milhões. Isso dá um peso pra gente, mas em contrapartida, a tecnologia está avançando, a gente pode pensar que daqui a pouco teremos uma cura para o câncer? Ah, se Deus quiser. Isso é o que a gente mais quer, na verdade. Hoje a gente está vendo que cada vez mais medicações, todos os anos são lançadas e a gente está vendo ótimos benefícios, prolongando o tempo de vida dos pacientes e também aumentando a cura e com menos toxicidade. Então a tecnologia está muito avançada, tanto do ponto de vista cirúrgico, radioterapia, de tratamentos medicamentosos. Então eu espero que uma hora chegue, até tem uma vacina contra isso. Espero que eu esteja aqui ainda para viver esse momento. Ai, que assim seja, doutor, que assim seja. Muito obrigada por hoje, seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado, é um prazer todo meu. Você de casa aproveita, se tem pergunta para fazer para o doutor, se quer conversar com o doutor, o telefone é o 11 4795 4795, facinho, hein? E o outro é o 11 4780 9683. Doutor, muito obrigada. Tem também, Dr. Rafael Zapata, _oncologista, é o Instagram, para você seguir e fazer pergunta para o doutor. Obrigada, doutor. Obrigado. Mais uma vez, viu? Obrigado, prazer todo meu. E pode me seguir lá que eu vou responder todas as perguntas. Boa, aproveita, viu?